favorece o bem evitando o mal. Jamais ofendas, nunca agridas nem faças sofrer os corações doentes. Assim seja. Boa noite a todos. Boa noite. É com muito frio, mas com muita alegria que mais uma vez estamos reunidos nessa casa espírita para poder escutar um pouco sobre as doutrinas que tanto nos esclarece. Pedimos a todos que, se possível, fechem seus olhos, fique numa posição que seja confortável e leve seu pensamento em uma oração íntima. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino de luz e de paz. E seja feita, Pai, a tua vontade e não a nossa, aqui na terra como em todos os planos habitados. O pão nosso de cada dia dai-nos também hoje, o pão do corpo, mas dai-nos também o pão do Espírito. E não nos deixes cair em tentação, mas envie sempre os bons Espíritos para nos guiar, proteger e iluminar. E em nome de Deus, em nome de Jesus, e em nome dos Espíritos que coordenam os trabalhos desta casa, nós iniciamos a palestra da noite de hoje. E é com muita alegria que nós recebemos aqui a nossa irmã Margarida Marcali, do Centro Espírita Sandálias do Pescador de Balneário Rincão. Seja bem-vindo. Olá, boa noite, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos que aqui se encontram, nos dois planos. E que é com muita alegria, né? Que eu estou aqui pela primeira vez, nem conhecia a cidade. O Waze ainda me deu uma volta e conheci ela toda. E pela acolhida da casa também, que agradeço. E com esse frio lá fora, mas aqui é a hora de nós aquecermos o nosso coração, né? Esse momento ímpar da semana que a gente vem aqui aprender um pouco da doutrina, se instruir, que esse é o objetivo, né? Nos ajudar, nos instruir para como seguir aí nosso caminho, né? Nas atividades que ainda temos nessa jornada e que temos que passear ainda com tanta dificuldade. E o tema proposto pela URI deste mês de junho é família e seus desafios diários, né? Família todos têm, não tem como escapar. Desafios diários todos têm, também não temos como escapar. Todos temos problemas na família e não tem como dizer que podemos fugir deles também, porque quase fazem parte do nosso cotidiano. Jesus nos disse: não te maravilhes de te haver dito que é necessário vos nascer de novo. Está no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 7. Às vezes, quando a gente vê e lê o Novo Testamento, sem as instruções da doutrina que ela nos traz, não temos essa compreensão. O que Jesus quis nos dizer com essa frase, né? Mas agora, com o que nós aprendemos, que a doutrina nos ensina, e agora com o Evangelho, o Rede Vivo, a gente tem uma percepção melhor. Ela nos dá as ferramentas para nós entendermos o que Jesus quis nos dizer com essa frase. Ela nos dá as ferramentas que nós necessitamos para entender por que nascer de novo, o porquê de nos reunirmos em família de novo, o porquê dessa vivência cotidiana que nós necessitamos. Então é tudo isso que ela nos ajuda a entender. E a gente, com os ensinamentos da doutrina, a gente tem esse olhar, né? Esse olhar diferente para o mundo, esse olhar diferente para a família, para os nossos irmãos. Porque fora da doutrina é difícil ver os problemas, ver as dificuldades, as quais ela nos explica. Nos explica, na verdade, tudo. Nem tudo nós sabemos, mas o Espiritismo tudo nos ensina. Numa só vida, nunca
saberemos tudo que o Espiritismo nos traz, que é tudo que nós necessitamos para a nossa perfeição. E se nós admitirmos, que Deus é inteligência suprema e que Ele é todo perfeição, Ele, com todo o seu amor e com toda a sua bondade, Ele reúne seus filhos em família. Família que eu digo aqui não é somente laços consanguíneos. Família são todos que convivem conosco diariamente. Cônjuges, às vezes parentes, mamães, papais, vós, ou algum parente próximo que vive com a gente, aquela união cotidiana, aquela vivência que a gente tem todos os dias. Isso é família. Claro que os laços consanguíneos, os nossos filhos também fazem parte e é aquele amor incondicional, Não temos como fugir do amor de filho, que é o amor que a gente tem por filhos e filhas. Isso acho que é um amor que Deus nos dá e a capacidade que Ele nos dá de amar incondicionalmente e não foge nenhum de nós. Mas seguindo esta linha da doutrina, vamos fazer lá do começo, onde Kardec fez a pergunta 167, a espiritualidade. Qual é o fim objetivado da reencarnação? Acredito que alguns já saibam, mas a espiritualidade nos responde: melhoramento progressivo da humanidade, sem isso onde haverá justiça. E como eu falei, Deus é bondade, misericórdia, mas Deus também é justiça. Às vezes a gente fala assim, Deus é justiça, mas é uma justiça que quer ajudar os seus filhos pelos seus méritos e o amor que Ele dedica aos seus filhos. Então não devemos levar essa justiça como uma justiça ao pé da letra. É uma justiça dada com amor, para os seus filhos aprenderem com os seus méritos e com a dedicação que eles fazem das provas que eles são dadas para o seu melhoramento espiritual. E seguindo ali o fim objetivado, mas qual seria a finalidade? Se é o melhoramento da nossa humanidade, tem que ter algum objetivo. Daí Kardec faz na 132 essa pergunta, a espiritualidade, e eles respondem: levá-los à perfeição. Todos nós aqui vamos chegar um dia à perfeição. Estamos em graus diferentes de evolução, mas todos nós chegaremos à evolução e à perfeição como espírito. Uma vez eu estava escutando uma palestra e achei bonita essa frase. Eu não lembro o nome da palestrante, mas ela disse que Deus nos vê como anjos em construção. E nós somos, porque um dia seremos anjos. Então Deus nos vê agora como o que aqui na Terra? Como crianças que estão aprendendo a gatinhar, aprendendo a lidar com as dificuldades, aprendendo a se alimentar. É assim que Deus nos vê. Deus nos vê sempre com amor. E no livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel fala para Chico Xavier que a providência divina corrige amando. O pai, contudo, identifica as necessidades de seus filhos e reúne-os periodicamente pelos laços de sangue ou na rede dos compromissos edificantes, a fim de que aprendam com a lei do amor entre as dificuldades e as dores do destino, com a bênção de temporário esquecimento. Aqui já nos diz, Deus reúne com amor. Deus reúne seus filhos pelo amor que Ele tem por eles. E Ele identifica as necessidades que nós temos para
periodicamente nos unir, aqui diz laços de sangue, mas como eu disse no início, família é todos que vivem num somente um telhado, juntos, convivem diariamente. Pelos compromissos edificantes também, é os cônjuges, esses parentes que moram com a gente, que aprendam a lei do amor, diante das dificuldades e as dores do destino. O que significa isso? O que nós precisamos restaurar com essas pessoas? Dificuldades e as dores do destino. Através do quê? Através do nosso esquecimento. Porque se não houvesse o esquecimento, como eu faria essa reparação? Como se eu soubesse que o meu filho fez mal para mim, ou meu cônjuge fez mal para mim, como eu poderia exercer essa lei do amor? Ficaria muito mais difícil. Eu saber que o meu filho me prejudicou, eu ficaria como devedora dele. Ou vice-versa, ele me cobraria uma dívida se eu fiz mal para ele. Então, esse esquecimento também é uma bênção divina. Porque ali nós temos esse esquecimento do temporário das nossas existências anteriores. Quando voltamos ao plano espiritual, a gente vai relembrando aos poucos. E aqui diz também, reúne periodicamente. Por que podemos dizer isso? Porque eu posso... As pessoas que estão comigo hoje no meu lar, não quer dizer que eu vivi a minha existência anterior com eles. Porque Deus aqui diz que identifica as necessidades dos seus filhos. Eu posso ter convivido com esses meus filhos, com esses meus cônjuges, ou com os parentes que vivem comigo há 100, 200 encarnações atrás. Mas Deus vê, conforme o meu grau evolutivo, que eu possa passar agora para restaurar o que eu fiz, só neste momento me reunir com eles e assim eles se reunirem comigo. Às vezes a gente pensa assim, olha para o filho e na outra existência deve ter feito muito mal para ti. E às vezes a gente sempre pensa na existência anterior, antes dessa. Mas não. A gente pode ter passado há 10 existências atrás, 50, 100. Mas Deus vê que é só agora que eu tenho a capacidade e a evolução espiritual para me ressarcir, para refazer o que eu errei junto com esse ente que está comigo. E nós estamos no lugar onde nós deveríamos estar e com a família que nós deveríamos estar. Ninguém cai na nossa família de paraquedas, como se diz. Porque não há o acaso na obra da criação. Não tem acaso. Nenhuma folha de uma árvore cai sem a vontade de Deus. Mesmo aquelas pessoas, a gente passa assim, casos, eu casei, já me divorciei, casos, a pessoa só passou pela minha vida. Ela não está mais comigo agora. Ela tinha que passar pela minha vida. Eu tinha algo para ensinar, ela tinha algo para me ensinar, ou eu tinha alguma coisa para terminar, que em outra existência eu não tive essa oportunidade, ou se nessa eu também não consegui. Talvez venhamos a nos encontrar novamente em outra, porque talvez eu não tenha conseguido nessa também. Então, nada é por acaso, não existe acaso. Mas a família, a gente tem amor por nossa família, né? Mas, como diz aqui o tema da palestra, desafios diários. Mas se eu amo a minha família, por quê? Existe esses desafios diários, esta falta de harmonia que podemos dizer, essa falta de paz, que
visita o nosso lar quase diariamente. E daí o espírito Nélio Lúcio nos traz essa mensagem sobre paz, trouxe a Chico, que a paz do mundo começa sobre as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Olha que mensagem linda que Nélio Lúcio trouxe. A paz começa sobre as nossas telhas. Às vezes a gente está em casa e reclama do mundo. Nossa, esse mundo lá fora está um caos. Mas às vezes a gente não presta atenção dentro do nosso lar. Porque a paz do mundo deve começar no nosso lar. Agora imaginamos assim, se houvesse paz e harmonia em todos os lares do planeta Terra, daqui, vamos colocar, não digo agora, daqui a 20, 30 décadas. Vocês já imaginaram como seria? Se nós conseguirmos fazer essa paz e harmonia dentro do nosso lar, haverá harmonia nas nações. E olha como seria o nosso planeta. Seríamos o planeta que nós desejamos, o planeta que nós tanto ansiamos, o planeta de regeneração que nós tanto aguardamos e que estamos aí num processo de transição. Mas por que, então, temos essa necessidade? Essa dificuldade de ter essa paz dentro do nosso lar e que nós queremos, mas nós não conseguimos. E a doutrina vem novamente nos explicar. E aí está a grandeza do Espiritismo, porque ela nos explica isso e nós trouxemos para nosso dia a dia, mas às vezes, mesmo sabendo, temos dificuldade de colocar em prática. Partindo do princípio, então, que nós temos várias existências, cada um aqui com um número diferente, com um grau diferente. Trouxemos dentro de nós o quê? Trouxemos dentro do nosso espírito todas as dores, todos os vícios, todas as nossas caídas, as nossas reerguidas, tudo que nós sofremos em outras existências. E cada espírito é único, cada espírito tem a sua individualidade. Por isso, então, que haverá, então, uma dificuldade de mesmo nós, amando a nossa família, ter essa harmonia que nós tanto desejamos dentro do lar e que às vezes tanto cobramos, porque não somos iguais. Não somos iguais. E a espiritualidade, os nossos amigos benfeitores, trouxeram em várias obras, frases, e eles batem nessa tecla de como tem que ser a família e o que tem que ter na família para ter a paz e a harmonia. E só há uma palavra, que é a virtude, é a maior das virtudes aos olhos de Deus. Qual é a maior virtude aos olhos de Deus? A caridade. Kardec já nos disse, fora da caridade não há salvação. Não é que fora da doutrina ou fora da igreja, fora de outra crença não haverá salvação. É somente fora da caridade. O que é essa salvação? É nós chegarmos à perfeição. É nós passarmos por essas provas. É nós passarmos pelas dificuldades que nós temos. É nós passar por cada uma delas com o nosso mérito. Mesmo diante das dificuldades. E aí eu trouxe duas frases aqui. Uma de Chico e a outra entregue a Chico. A primeira de Chico diz assim: a caridade começa dentro de nossa casa, com a nossa família, respeitando cada um que está perto de nós. Aqui falamos de novo sobre a individualidade de cada espírito, respeitando cada um.
E agora André Luiz dita uma para Chico que diz assim: honra a caridade em sua própria casa, ajudando em primeiro lugar aos seus próprios familiares, através do rigoroso desempenho das suas obrigações. Desempenho das nossas obrigações. O que André Luiz nos quis dizer com isso? Se nós temos um lar, nós temos obrigações. Nós temos que desempenhar o que lá nos foi colocado a fazer. Se eu tenho uma família, eu tenho que educar os meus filhos. Se eu tenho um cônjuge, eu tenho que ter lealdade, respeito. Então a gente tem obrigações dentro do nosso lar. E são essas obrigações que André Luiz nos diz aqui, diante da caridade que nós temos que ter no nosso lar. Se nós não temos o conhecimento da doutrina e falamos de caridade, a gente sempre coloca que a caridade é a caridade material. Mas a doutrina, com esse olhar mais profundo e mais íntimo e mais acolhedor, ela nos vem nos trazer a caridade um olhar mais interior. Que é a caridade mais difícil de fazer, que é a caridade moral. Que é essa que os benfeitores nos trazem, é essa que Kardec também nos traz, é essa que a doutrina também nos traz, é essa que Paulo de Tarso entendeu que teria que ser, porque ele mesmo nos disse: eu posso ter fé, eu posso ter esperança, mas sem a caridade eu nada seria. E Paulo entendeu muito bem o que é esta caridade, esse amor, esse entendimento. E Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 886, ele fez essa pergunta em relação a Jesus. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Olha que pergunta mais interessante, porque se a gente sabe que existe a caridade moral, agora a gente vai saber como entendia Jesus essa caridade, né? E Jesus e a espiritualidade respondeu: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições e os erros alheios, e perdão para as ofensas. Parece simples, mas não é. Porque é Jesus. Jesus é a perfeição. Jesus é nosso modelo e guia. Jesus é o nosso modelo e guia. E nós estamos aqui para segui-lo, para aprender os seus ensinamentos. E fazer a caridade como Jesus é difícil, mas aqui nós estamos para aprender. E a doutrina nos ajuda muito. E existe 3, então, alicerces que sustentam essa caridade entendida por Jesus, que é a benevolência, que é a indulgência e que é o perdão. Benevolência. Benevolência vem da palavra bene. Bene, velho, do latim. Bem querer. Eu quero bem. Como é bom querer bem, né? Eu quero bem a minha família. Eu quero bem aos meus familiares. Eu quero bem ao meu filho. Benevolência é a virtude mais ligada ao amor. Benevolência é você querer bem diante do mal, diante das imperfeições, diante de tudo que a pessoa traz para você que não lhe agrada, mas você quer bem. É o amor direcionado pela vontade. Você não faz esforço. Ele é natural e sai de você. E é tão bom a gente querer bem os outros. A gente quer bem todos que vivem com a gente. Filhos, sejam parentes, maridos mesmo tendo, esposas mesmo tendo aquelas contendas, mas a gente quer bem, a gente deseja o bem. E segundo Emmanuel, ele diz que o bem-querer deve ser cultivado, pois todos nós necessitamos de tolerância diante dos erros que nos são comuns. E é difícil, né? Nós queremos tolerância, mas nós não toleramos os outros.
Nós queremos que os outros tenham paciência com a gente, mas nós não temos paciência com os outros. E hoje, o nosso mundo que nós vivemos, esse turbilhão que mexe com a nossa cabeça, cada vez menos a gente tem paciência. Paciência com a esposa, paciência com o esposo, paciência com os filhos. Porque a gente chega em casa já estafado do trabalho e quer ficar em silêncio. E se alguém fala um pouquinho mais alto ou fala alguma coisa que desagrada, lá vem aqueles impulsos de falar palavras que nos ferem, palavras que nós ferimos aos que estão ao nosso lado e que na maioria das vezes vamos depois com calma e vemos como erramos e nos arrependemos do que falamos. E daí dói, traz aquela angústia para dentro da gente, que daí é aquele momento que nós já estamos mais calmos, que nós já estamos no nosso lar. Indulgência. Para mim, essa é a segunda mais difícil, porque a última é, para mim, ao meu ver, a mais difícil. Indulgência, para mim, é a segunda. Porque que bem querer, a gente sempre quer bem. É o amor, é a virtude do amor. A indulgência é aquela que não vê os defeitos alheios e, se vê, evitem divulgá-los. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, pelo Espírito José, ele nos fala isso. Como é difícil a gente ver os defeitos e as imperfeições das outras pessoas, dos nossos esposos, das nossas esposas, dos nossos filhos, e não reclamar, e não dizer, e não falar, e não ressaltar o que eles têm de errado. Mas será que a gente olha os erros da gente? Será que a gente vê quais são as imperfeições? Porque todos nós temos imperfeições. Todos nós carregamos dentro de nós os resquícios das outras existências. Mas a gente não consegue fazer isso. A gente não consegue ter essa indulgência que nós necessitamos, aquela qual Cristo nos pede. E vamos falar um pouquinho, então, do que é mais importante. Talvez alguém, a maioria que já tenham já os filhos mais criados, mais adultos, mas para aqueles que ainda desejam ter filhos, ou que ainda estão na idade mais tenra, menorzinhos, a importância, porque às vezes a gente pensa assim, eu não consegui ser como eu era, talvez por causa das minhas imperfeições. Eu não consegui fazer a faculdade que eu queria na minha época. Mas eu quero, mesmo que o meu filho não queira, que ele faça a faculdade que eu não fiz. Eu quero que ele seja o meu espelho, mesmo que eu não seja. Mesmo que ele tenha outras tendências, mesmo que ele tenha outras vontades de fazer, talvez alguma inclinação para uma outra área, mas eu quero que eles façam a faculdade. E a gente vê tantos esses casos, né? De adolescentes, de jovens que fazem faculdades hoje por causa que os pais querem. E que daí realizam uma profissão que os tornam infelizes. Mas será que é isso que a gente quer para os nossos filhos? A gente não quer o bem para os nossos filhos? A gente não quer que eles sejam felizes? Claro que a gente quer que eles tenham sustento financeiro para se manter e depois para ter uma família. Mas será que a gente não está sendo um pouquinho indulgente nesse caso? E a gente vê vários casos assim. O Espírito Santo Agostinho nos traz uma mensagem que eu acho muito bonita,
no capítulo 14. Espíritas, ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que, quando produzes um corpo, a alma que nele encarna, vem do espaço para progredir, inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma, tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis, se fielmente a cumprirdes. Isso é direcionado aos nossos filhos. A gente não sabe a importância quando um filho chega no nosso lar. Talvez alguns já tenham aqui filhos crescidos, mas esse ser que vem do plano espiritual, ele fez uma programação junto com os benfeitores que estavam lá. Ele fez tudo o que ele queria, programação para a sua vida aqui. Ele veio com aquela vontade, ele escolheu a família, ele ansiava de estar naquela família e de ali conseguir refazer e progredir o que necessitava. Olha só que missão linda que é dada aos pais, e importante também. Por isso que Santo Agostinho diz aqui, aproximai o máximo esse serzinho de Deus. Porque a criança, até os 7 anos, ela tem uma visão maior do plano espiritual. Ela está mais acessível às impressões que traz das outras existências. Então, a gente pode dizer que a criança é uma argila. A gente pode moldá-la como a gente deseja. O de desejo que eu quero dizer aqui, dentro dos ensinos do nosso mestre. Aproximá-la de Deus, aproximá-la da conduta reta, aproximá-la a ser bom para os outros, aproximar de ser uma criança educada. É aquela educação que nós devemos como missão dar aos nossos filhos. E ali a gente vai moldando. E se eu não conseguir moldar o meu filho até os 7? Que é onde ele começa a ter a percepção maior da matéria aqui, vai ficar mais difícil depois. Daí quando ele chega já ali na fase de adolescência, que a gente chama de aborrecência, o espírito já está ali. E ali se diz como é. E daí a gente reclama como está o mundo. E a paz e a harmonia que eu deixei, a educação que eu deixei de dar no meu lar. Então tudo é um ciclo. Se a gente não consegue fazer essa paz e harmonia dentro do nosso lar, da educação, a base moral, consequentemente, eles sairão porta fora e vão construir o nosso mundo. Este mundo que nós desejamos. Então, tudo começa, como diz os espíritos benfeitores, dentro do nosso lar. O que eu trouxe aqui, porque às vezes a gente fala, eu falei até da faculdade, eu nem sei qual tempo aqui que eu posso falar. Se deixar eu falar, eu falo isso. Tá, eu vou lá pensar. Eu trouxe aqui um artigo da Revista Espírita, de fevereiro de 64. Vou dar só um exemplo aqui que Kardec colocou, impedimentos e barreiras sutis. Porque às vezes esses erros que a gente faz com as crianças, eu falei aqui da faculdade, mas eles já são maiores, mas da idade pequena, dessa forma de educação. E Kardec fala nesse artigo, impedimentos e barreiras sutis. O que é o sutis que Kardec nos fala aqui? Sutis são aquelas coisas pequenas que passam por nós despercebidas, que a gente não tem noção. E a criança, ela tem ouvidos e tem o ouvido dela, a gente não imagina como é. Ela escuta tudo que a gente fala. E ela tem essa percepção do que acontece ao seu redor, às vezes muito maior do ser adulto. Ela consegue captar
tudo que a gente fala, que a gente diz, o que ouve na TV. Por isso que às vezes uma criança chega para nós com uma palavra e diz assim, meu Deus, aonde que ela aprendeu isso? Nós falamos em algum lugar, ou ela escutou de algum lugar, ela escutou na TV, ou escutou alguém falar, mas ela tem essa percepção, ela grava. Então Kardec nos traz aqui alguns exemplos desse artigo. Ele fala aqui de uma criança de 4 anos, que tinha uma inteligência muito rara, que ele coloca, né? Que era mimada, caprichosa, mas tinha um grande coração. Então os pais um dia trouxeram um doce para essa criança. E como de costume, e hoje a gente faz isso, tá? Como de costume lhe deram e disseram, tu o comerás se fores boazinha. Primeira lição, gulodice. Estão ensinando a criança a ser gulosa. Só vai ter se comer. Quantas vezes à mesa não dizem a uma criança que não comerás tal petisco se chorar? Faze isto, faze aquilo e diz, terás o creme. Naquela época era creme, hoje é sorvete, né? Ou qualquer coisa que lhe apeteça e a criança se constrange. Não é pela razão, mas em vista de satisfazer a um desejo sensual que se lhe agriou. Olha só, que coisa mais sutil. Você come e você vai ganhar um sorvete. A criança não trabalha pela razão. Ela não trabalha pela sua vontade. A gente está moldando. O que você está criando ali nela? Um prazer. Ela está ali já cultivando aquela sensação de prazer dentro dela, porque ela sabe que o doce é bom. Então ali os pais já estão cultivando. Meu filho, se você comer, eu vou te dar uma bola de sorvete bem gostosa. Para a criança, o sorvete é bom e ela vai comer para saborear aquele sorvete que é o quê? Que é o prazer para ela. E ali já vamos desenvolvendo nela um prazer terreno. Esse é só um dos itens. Kardec até um artigo muito bom. Está na Revista Espírita, de fevereiro de 64, Impedimentos e Barreiras Sutis. Se quiserem dar uma lida depois, é bem longo, então não vou me delongar muito lá. Voltando para a indulgência, acho que todos aqui, não sei se todos falaram, já ouviram falar de egrégora. O que é egrégora? Porque a gente tem essas contendas dentro do lar, a gente briga, né? A gente não tem paciência, não tem tolerância, a gente fala alto, grita, bate porta. E a egrégora é o padrão vibracional de qualquer ambiente. Mas a egrégora dentro do nosso lar é o padrão vibracional que fica dentro da nossa casa. Olha a importância que tem a egrégora. Eu grito, eu falo alto, eu bato porta, eu tenho ações agressivas. Mas o que a gente não sabe é que as nossas paredes e os nossos objetos possuem memória. Eles têm ouvidos. E ele fica, tudo que eu faço dentro do meu lar, fica impregnado nas paredes e nos objetos. Não vão precisar de trocar decoração quando chegar em casa, tá? E nem pintar as paredes. Porque a gente pode fazer essa limpeza. Através do que a gente consegue fazer? E que é tão cultivado e que a doutrina tanto nos pede para fazer. A prece. Que deve ser cultivada dentro do nosso lar. Porque a prece, ela faz esta limpeza. É como a gente precisa tomar banho. Eu preciso tomar banho para me limpar. Assim como a prece deve ser cultivada no lar para fazer a limpeza do ambiente. Como o Evangelho no lar, que a gente pede para cultivar. Reunir a família uma vez por semana, no mesmo horário, aonde vai abrir as portas para os benfeitores fazer essa limpeza no lar, nas paredes, nos objetos,
nas nossas roupas, nas nossas comidas, fazem tudo. E ali também nesse evangelho a gente vai o quê? A gente vai estudar o evangelho. O evangelho tem o quê? Os ensinamentos do nosso mestre. E ali a gente vai começar a absorver o que o mestre nos traz e aprender a colocar eles em prática em família. Mas daí vocês podem dizer assim, pá, mas eu tenho um filho de 3 anos. Como é que eu vou ler o evangelho? Se ele grita, pula na mesa, sobe na cadeira, sobe em cima do evangelho, derruba o copo d'água que tem que colocar. Mas quem sabe a gente começa a usar a criatividade. Quem sabe a gente possa imprimir umas folhas com as imagens de Jesus, com as imagens de anjos, imagens bonitas do evangelho e dar um giz de cera, um hidrocor para essas crianças ficar, porque elas têm a percepção do que a gente fala. Elas ouvem, elas podem até estar pintando, mas elas vão ouvir e elas vão captar tudo que a gente falar. E eu trouxe aqui alguns exercícios, eu não sou professora, mas eu trouxe algum exercício. Porque às vezes a gente fala o conteúdo dos benfeitores, né, do evangelho, né, o que nos traz o livro dos Espíritos. Mas vamos colocar assim mais na prática, bem na prática mesmo, né? Eu vou dar exercício para levar para casa. Não sou professora, mas vou dar exercício. Vamos lá então, no primeiro exercício, praticar a escutativa. E Joana de Anjos nos diz, a arte de ouvir também a ciência de ajudar. Como é difícil praticar a escuta, né? Como eu falei, a gente já chega em casa sem paciência. Será que eu quero escutar alguém? Ah, vai falar, né? Vai falar em outro lugar. Não vem aqui encher meus ouvidos, a gente não sabe mais escutar. É bem difícil. É um exercício, é o primeiro exercício para levar para casa. O segundo, respeitar e ter empatia. Pontos de vista diferentes, né? Discordar. Lembrando que cada espírito tem sua individualidade. Então é normal ter discordâncias no que a gente pensa. E a gente sabe que o nosso ponto de vista é o certo. Ah, não, eu estou certa, você não está. Mas será? Porque o que eu penso sempre está certo. Só que às vezes eu não paro para me autoanalisar. Eu não passo para fazer aquele conhecimento de mim mesmo. Colocar o amor em primeiro lugar. Isso a gente sempre coloca dentro da família. Mas às vezes tem aquele filho, né? Como está naquela fase de aborrecência, que às vezes tu perde a paciência, às vezes até que deixa de lado. E é esse filho que às vezes nós estamos unidos e que nós necessitamos de dar uma dose maior de amor. É ele que precisa mais da nossa atenção. É ele que precisa mais da nossa benevolência, precisa mais da nossa indulgência. É esse filho mais difícil que nos pede isso. Ele veio de lá para receber isso de nós. Evitar o máximo discussões e brigas. Sei que é difícil, né? A gente sempre bate porta, grita. Vamos lembrar então da nossa egrégora, da nossa casa, do nosso padrão vibracional. Utilizarmos a prece e deixar para conversar depois. Né? Vamos esperar os ânimos se acalmar, porque nem sempre, meus irmãos, o esposo, a esposa ou o filho que vai entrar na nossa porta vai chegar como a gente quer. Porque você sabe o dia dele? Você sabe qual foi os problemas que passou a esposa, o esposo ou o filho na escola? Às vezes a pessoa chega irritada e você se irrita mais ainda do jeito que ele se irritou, que ele chegou. Mas será que a gente para analisar como foi o dia da pessoa antes de criticar, antes de julgar ou antes de gritar? E é isso que a gente tem que pensar às vezes. Então deixar os ânimos acalmar, deixar a pessoa se acalmar e depois ir lá e sentar e conversar, ver o que aconteceu. Saber pedir desculpas. O nosso orgulho não deixa. O nosso orgulho não deixa. E às vezes a gente fica 10, 15 dias sem falar com o filho, sem falar com a esposa, não senta na mesa junto. E é o nosso orgulho. O
O nosso orgulho não deixa pedir desculpa e o nosso orgulho também não deixa fazer o quê? Ao último ensino da caridade do nosso mestre, que é o mais difícil, o perdão. O perdão é o mais difícil. E que nós temos que ter com a nossa família. Assim como a gente pede para quem? O perdão. Quase sempre. Pai, perdoa-me porque pequei. E por que eu não perdoo? Se eu peço ao Pai que me ama, eu amo quem mora comigo, eu amo minha família. Por que eu não posso perdoar também? Eu sei que o perdão é muito difícil, que é um grau mais evoluído de nós assimilarmos ainda nesse espírito que nós carregamos. Mas exercitar já é um bom caminho. Se o Pai, que é todo amor, todo bondade, ele reúne seus filhos conforme a sua necessidade, amando, porque o Pai é amor, nós também amamos nossa família. E de alguma forma nós reunimos quem está conosco no nosso lar. Nós também temos que corrigir, resgatar, refazer, melhor que resgatar, eu acho uma palavra forte, refazer o que nós necessitamos como cristãos que somos, com amor. Como? O Pai corrige com amor e nós, como cristãos, temos que refazer, que eu acho essa palavra mais bonita, refazer o que nós necessitamos também com amor. Porque, meus irmãos, a maior virtude aos olhos de Deus é a caridade. Caridade que é o quê? Caridade é amor. Então, a lei do amor. Quando todos praticarem a lei do amor no planeta, o nosso planeta será o planeta que nós tanto desejamos, tanto ansiamos e tanto queremos. E essa mensagem espero que eu tenha contribuído para alguma coisa na vida de vocês. E acredito que sim. E os exercícios aqui, não sou professora, mas deixo por conta. Na próxima vez eu cobro, para ver se conseguiram fazer, tá bom? Que Deus abençoe a todos, que eu possa ter auxiliado de alguma forma e com muita alegria, com muito amor, que eu venho aqui trazer esse ensinamento. Muito obrigada. Nós te agradecemos, Margarida, por essa palestra maravilhosa e que possamos sair daqui e colocar em prática tudo que aprendemos aqui contigo. Não sei se vai ser tão fácil. É difícil. É difícil. Estamos aprendendo, né? Então, que essa seja a primeira de várias outras vezes que você possa visitar a nossa casa. Seja bem-vinda mais uma vez e que faça um bom retorno para casa. Só para lembrar que no próximo domingo, dia 7 de julho, as nossas palestras têm um novo horário. Começará às 19 horas. E aos grupos de estudos também do Evangelho Rede Vivo e do Iniciantes às 17h30. Então, só para vocês ficarem ligados. Então, mais uma vez, vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e agradecer por esse bálsamo de conhecimento. Que possamos, Senhor, como já foi dito, sair daqui e colocar em prática. Senhor, no silêncio desta noite, venho pedir-te a paz, a sabedoria e a força. Quero olhar o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso e prudente, ver além das aparências teus filhos, como tu mesmo os vês. Assim não ver, senão o bem em cada um. Cerra meus ouvidos de toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade, que só de bênçãos se encha o meu espírito. Que eu seja tão bondoso e alegre que todos que se achegarem a mim sintam a tua presença. Reveste-me da tua beleza, Senhor, para que no decurso desta noite eu te revele a todos. Com essa oração, nós encerramos a primeira parte da noite de hoje. Que assim seja. Para você se sentir necessidade, passe, guardar na